Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a seca em Alagoas. A estiagem prolongada já dura 5 anos no semiárido e no nível dos reservatórios está baixando. Vamos falar sobre as previsões meteorológicas para os próximos meses. 20 cidades alagoanas podem entrar em colapso hídrico. Quem mora no semiárido alagoano sofre com a seca que se agrava a cada mês. A população precisa ser abastecida com água que vem de carros-pipa. A situação se agravou em 2016, já que as chuvas ficaram bem abaixo da média no inverno. Mais de 70% dos municípios está em situação grave ou excepcional. E a Casa já emitiu um alerta de que 20 cidades podem entrar em colapso hídrico. Aqui no estúdio eu converso sobre esse assunto com o meteorologista Luiz Carlos Molion. Professor, praticamente uma tragédia para o povo nordestino, para a nossa economia. Mas devo lembrar que esse não é um fenômeno ocasional, ele é um fenômeno histórico, que a gente precisa aprender a conviver e não enfrentá-lo. Qual é o conceito que o senhor traz sobre essa observação para que a gente conviva melhor com a seca? Isso aí é, como eu disse, você dizer seca no Nordeste é pleonástico, porque na realidade é uma região semiárida. A diferença do nosso semiárido é que, enquanto os semiáridos que existem fora da região tropical, durante o período de inverno as temperaturas são baixas e tem pouco sol, aqui não, aqui é 365 dias por ano de sol, e a exigência, vamos dizer assim, da atmosfera no sentido de evaporação é muito maior do que a chuva. Chove aí, dependendo da região, da ordem de 500 a 800 milímetros, e a demanda evaporativa é 2.500. Então, a única maneira de resolver a situação aqui é, primeiro, trazendo água para dentro da região. Quer dizer, no caso, por exemplo, dessa transposição do São Francisco, né? Primeira vez que se falou em levar água do São Francisco para o Ceará foi em 1847. Tem mais de 160 anos, né? Quase 170 anos que se fala nisso. Porque se a região é deficitária de chuva, então há necessidade de trazer água de fora, seja do Tocantins, do Rio Amazonas, do São Francisco, de onde puder, para poder desenvolver a região. E segundo, lembrar que a maior parte do mundo é semiárido. A média de chuva no mundo como um todo é 900 milímetros por ano. E países desenvolvidos, como o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, todos os estados do sul dos Estados Unidos chove da ordem de 250 milímetros por ano. Califórnia é pior ainda. A média dos últimos 50 anos da Califórnia é 190 milímetros. Só para a gente ter uma ideia, comparando com o estado de Alagoas, quanto chove aqui e quanto chove lá? Aqui, o estado de Alagoas... O semiárido. O estado de Alagoas, no semiárido nordestino, é um estado privilegiado. Estado privilegiado, nós temos no nosso sertão entre 800 milímetros, 600 milímetros é o mínimo que ocorre naquela região de Mata Grande, de Umiro Gouveia. Mas é privilegiado sob o aspecto de que, na verdade, você tem 260 quilômetros de margem de Rio São Francisco, que apesar de toda a situação, o rio também está numa situação ruim, porque 75% das águas do leito de São Francisco vêm das serras de Minas Gerais. E como não choveu nas serras de Minas Gerais também desde 2012, tem chovido abaixo da média, são 5 anos, na realidade, que nós temos uma seca generalizada no país, com exceção do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Como não choveu nas serras de Minas Gerais, o rio também está com muito pouca água. 35%, 38% agora que choveu um pouquinho mais, a água do São Francisco. Mesmo assim, a Chesf está deixando passar
da ordem de 800 metros cúbicos por segundo que estão indo para o mar. Mas está bem abaixo da reserva técnica, né? Está bem abaixo da reserva técnica, devia ser 1.400, mas agora a situação, porque também os reservatórios Sobradinho, Itaparica, Paulo Afonso, está tudo praticamente vazio. Né? Não é muita hidrelétrica para um rio só, não? Não, o rio, ele é interessante. Eu fiz uma análise da vazão do São Francisco, que temos dados no posto fluviométrico de Pão de Açúcar, nós temos dados desde 1927. E eu fiz uma análise e mostro que até 1973 a vazão do rio tinha em média 3.200 metros cúbicos por segundo. E era um rio razoavelmente bem potente, vamos dizer assim. Mas a partir da instalação desses lagos, Sobradinho e Itaparica, que os dois juntos somam 5.000 quilômetros quadrados. Para o telespectador ter uma ideia do que é isso, o estado de Alagoas tem menos de 28.000 quilômetros quadrados. E os dois lagos juntos somam 5.000. Praticamente 20% do estado de Alagoas são esses dois lagos, Sobradinho e Itaparica. Depois da instalação desses dois lagos, Miguel, a vazão do rio caiu nesses últimos anos para 2.300, de 3.200 para 2.300. O Rio São Francisco perdeu 900 metros cúbicos de água por segundo. Então, a transposição, em princípio, ela tiraria 45 metros cúbicos para levar para os dois eixos, o eixo norte e o eixo leste. Isso aí não é nada para esse rio. Com tanta evaporação pela terra quente e aquecida, quanto chega no resultado final essa captação? A captação para do levar... São Francisco até o ponto final. Não, seria o total, nos dois eixos, 45 metros cúbicos. Isso aí é besteira. O rio suporta isso tranquilamente. Mas e quanto se evapora disso? A quanto evapora? Esse é um problema. Se for canal aberto, a evaporação ela é na faixa de 7 a 8 litros de água por cada metro quadrado. Tendo água. Muita então, evaporação. É bastante. A opção realmente de fazer um canal fechado seria muito melhor, não? Seria. Evitaria, inclusive, o roubo que tem acontecido aí. Não, e a preocupação maior é o seguinte, que a educação da população, né? Se eles já poluem rios naturais, você pega aqui o Reginaldo, por exemplo, né? Cheio de garrafa de lixo, que vai tudo lá para a praia. Esgoto, né? Fora o esgoto. Se já poluem rios naturais, né? Você imagina um canal desse também, acho que não vai escapar dessa poluição do pessoal jogar lixo e tudo mais. A China teve um problema sério também na parte norte, noroeste, norte, centro e nordeste, em que a chuva reduziu de 650, 600 milímetros para 400, 450 nesses últimos anos. Então o governo chinês decidiu levar água do sul, canais de 2.500 quilômetros, não é canal, tubulação. Levou aquedutos, então, levando água para o norte, centro, noroeste, que é uma parte pior da China, chove da ordem de 300 milímetros, e o nordeste, que é uma parte da Beijing, por exemplo, que é uma parte bastante populosa. Se é um pouco mais cara a obra, ele pelo menos garante o fornecimento dessa água captada com pouca evaporação. Nenhuma, né? Falta de agressão. De infiltração. Exatamente. A não poluição pelo homem e para roubar água tem que furar o aço. Você vê o que aconteceu, por exemplo, na construção do canal da transposição, o Exército, ele concluiu a parte dele. A parte que era de responsabilidade do Exército foi concluída. Só que como não tinha água, então o que aconteceu foi que o concreto rachou.
Então vai ter que refazer essa parte toda que já tinha sido concluída. Diferente do nosso canal, no caso do canal de Sertão de Alagoas, à medida que o canal vai progredindo, a água já está vindo atrás, né? A água vem junto. Então o concreto está sempre molhado. Então, se você vê que nessa nossa região até rocha fica fraturada, né? Porque aquece, esfria, fratura a rocha, né? Quebra a rocha, você imagina então um concreto. E lamentavelmente as partes que estavam prontas vão ter que ser revisadas agora, vão ter que ser recondicionadas para poder correr água, que também não sei. Diziam que ia estar pronto até o final desse ano, agora já passaram para abril, e acho que no caso do canal da transposição, acho que ele não fica pronto tão cedo, né? Então o fato é que as medidas que têm que ser tomadas são essas. Um estado como o estado de Alagoas poderia ser um dos estados mais ricos do mundo, né? Dentro do Brasil e do mundo, se fazendo agricultura de alto retorno. O que é isso? Bom, tem várias coisas. Por exemplo, fruticultura é uma agricultura de alto retorno. Plantas ornamentais, flores. Mas isso no semiárido? Sim, só que você faria em condições irrigadas. Por exemplo, no caso de fruticultura, uva. Vou dar um exemplo de uva. Uva, ela já é proveniente de regiões semiáridas. A uva que você conhece veio de onde? Veio do Mediterrâneo, né? Já, inclusive, tratado, né, ou descrito na Bíblia, por exemplo, vinho é descrito na Bíblia. Então, já desde egípcios, babilônios, cultivavam uva. Onde? Numa região que chove 300 milímetros por ano. Então, uva já é uma planta bem adaptada. Adaptada à semiaridez. Você faz irrigação por gotejamento. Hoje o gotejamento, inclusive, os emissores são enterrados. Tudo subterrâneo, porque a planta não precisa de água na folha e nos frutos. Ela precisa de água na raiz. Então você enterra os dutos e os emissores, tudo subterrâneo. Coloca água de boa qualidade já com o fertilizante. Então, só para citar, tem uma variedade de uva desenvolvida pela Embrapa chamada BRS Magna. Miguel, ela produz 30 toneladas, 30 mil quilos por hectare. Telespectador, 1 hectare é do tamanho de um campo de futebol. O tamanho do campo de futebol é 1 hectare. 30 mil quilos por hectare por safra. Agora, veja bem, o período dela é 97 dias. Então, aqui você teria 3 safras por ano. Alguns estados. Deixa eu fazer logo um intervalo para a gente citar exemplos de Petrolina, de Juazeiro, da gente citar coisas mais próximas, né, para que a gente até entenda melhor essa relação de produtividade por planta, por hectare. No próximo bloco a gente continua falando sobre essas previsões, o agronegócio para os próximos meses. Será que a seca vai dar uma entrega a gente? Até já.